Parábola O Semeador. O Evangelho não é nada mais do que um grande abraço em que o Cristo reúne a humanidade inteira, e a doutrina espírita é um projeto para ser gente, para ser um ser humano, para humanizarmos o nosso espírito, cujo modelo é Cristo. Hoje falaremos sobre a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Mas por não haver muita terra, raiando o sol, foi queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinhos subiram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa e dava frutos. Uma semente 30 frutos, outra semente 60 frutos, outra semente 100 frutos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As sementes que caíram à beira do caminho e foram comidas pelas aves representam as pessoas que ignoram os ensinamentos espirituais que recebem ao longo da vida. Esses corações indiferentes até se aproximam do Evangelho, escutam as lições, mas logo se afastam, sem deixar que esses sentimentos toquem profundamente. São terrenos ainda não prontos para receber as sementes, mas que um dia, através das provações ou do maior conhecimento, poderão se abrir para a transformação. Apesar dessa indiferença, o semeador, que simboliza Jesus, continua sua missão de espalhar as sementes, independentemente do tipo de solo ou das circunstâncias. Ele não espera resultados imediatos, mas oferece oportunidades para todos que desejam conhecer o Evangelho. Esses momentos são convites para uma mudança interna, que leva à renovação espiritual em nosso dia a dia, e são verdadeiras bênçãos divinas, que só podemos aproveitar se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Somente através de várias reencarnações e do aprendizado contínuo, aqueles que estão à beira do caminho poderão se ajustar às realidades espirituais e perceber a importância do Evangelho. Mesmo assim, o semeador nunca desiste de sua missão, sempre oferecendo novas oportunidades para quem quiser seguir esse caminho. Cada um é responsável pelo seu próprio destino, e por meio do livre-arbítrio, cabe a cada pessoa escolher o caminho do aprimoramento moral e espiritual. As sementes que caíram em solo pedregoso representam pessoas com mentalidades rígidas, espíritos ainda imperfeitos, que precisam remover ou transformar essas pedras em suas vidas. Essas pedras podem ser entendidas como barreiras internas, sejam elas crenças antigas ou atitudes superficiais e passageiras, que impedem uma compreensão mais profunda da vida espiritual. Para superar essas dificuldades, é necessário o conhecimento das verdades espirituais e a melhoria moral, que são bênçãos oferecidas pela doutrina divina. As pessoas desse tipo de solo são aquelas que, no início, se mostram entusiasmadas, mas diante de qualquer obstáculo, rapidamente se afastam dos ensinamentos de Jesus. Isso mostra que, para a semente dar frutos, não basta apenas germinar, é preciso que ela cresça e se fortaleça. Muitas vezes, essas boas intenções falham por falta de persistência, incapazes de resistir aos desafios da vida. Isso reflete uma personalidade que se concentra apenas em interesses superficiais, sem a profundidade necessária para enfrentar as provações. O solo pedregoso carece de nutrientes e água,
essenciais para que a semente se desenvolva de forma equilibrada e saudável. Em nossa própria jornada espiritual, percebemos que, se as mudanças para melhor não criam raízes firmes, é natural que o processo de transformação falhe ou seja adiado. Portanto, fica claro que boas intenções por si só não são suficientes. Precisamos de uma base sólida, de conhecimento e disciplina para sustentar nossa vontade sincera de melhorar, evitando o desânimo e o abandono do caminho. As sementes que caíram em solos espinhosos cresceram, mas logo foram sufocadas. Os espinhos simbolizam nossos vícios e más inclinações, como o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o orgulho, a vaidade, entre outros. Esses defeitos são obstáculos que impedem a evangelização e o desenvolvimento espiritual do ser humano. Quando deixamos pensamentos negativos ou damos muita importância às coisas materiais, esses espinhos crescem descontroladamente. Por comodismo ou egoísmo, acabam abafando os valores eternos que recebemos de Deus. As sementes que germinam entre espinhos até criam uma planta, mas ela é frágil e acaba morrendo sufocada. Por isso, precisamos estar atentos aos espinhos em nossas vidas, pois eles podem prejudicar a colheita e impedir que nossos projetos mais nobres e intenções mais sinceras floresçam. Como Emmanuel nos ensina, muitos estão presos a preconceitos e ilusões que, como espinhos e pedras, exigem tempo e esforço para serem superados, a fim de que possamos nos libertar e permitir o crescimento da nossa espiritualidade. A boa terra simboliza o solo fértil, onde as condições são ideais para que a semente germine, a planta cresça e os frutos se desenvolvam plenamente. Quando os ensinamentos do Evangelho alcançam pessoas que representam essa boa terra, eles são compreendidos e compartilhados de forma natural. A semente que cai em solo fértil encontra um coração amadurecido e aberto ao Evangelho, pronto para aprender e deixar para trás velhos hábitos prejudiciais. Esse terreno fértil gera uma colheita valiosa, com frutos nutritivos e abundantes. Quando o coração está bem preparado, a produção de bons frutos é garantida e contínua. Outra semente caiu em terra boa e produziu frutos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por 1. Mesmo em terreno fértil, cada pessoa colhe resultados de acordo com o seu nível de evolução espiritual. Alguns produzem mais, outros menos. A frase 1 a 100, outro a 60 e outra a 30 mostra que, embora alguns rendam menos, ainda assim oferecem algo positivo. A expressão "quem tem ouvidos para ouvir, ouça" nos alerta sobre a importância de não apenas escutar os ensinamentos, mas também de perceber as oportunidades de crescimento. Aqueles que realmente ouvem não ficam presos a queixas ou lamentações. Eles reconhecem os desafios de fazer o bem, mas seguem adiante, guiado pelas intuições que recebem dos espíritos superiores. Sem medo ou pressa, percorrem o caminho da libertação, transformando suas experiências em coragem e em consolo para aliviar as dores dos outros. Os verdadeiros seguidores do Evangelho de Jesus são como a boa terra, inspirados pelos ensinamentos do Evangelho, se dedicam a vivê-los sem se preocupar com os sacrifícios que isso exige. O benfeitor espiritual Emmanuel explica: se o solo do teu coração está cheio de pensamentos e hábitos prejudiciais, mas você já recebeu a semente dos ensinamentos divinos, cultive-a com dedicação, guardando-a dentro de sua alma. As palavras humanas podem falhar,
mas as palavras do Senhor são eternas. Aceite-as e coloque-as em prática, porque se você ignorar essa verdade, mais cedo ou mais tarde a dor e o sofrimento virão te mostrar o caminho que deve seguir. Que tipo de solo você é? Na parábola do semeador, Jesus nos ensina a sermos solo fértil, ou seja, devemos receber a semente, cuidar dela, fazer com que cresça e se transforme em uma boa árvore. Quais são seus frutos? Uma árvore boa não dá frutos ruins, e uma árvore ruim não dá frutos bons. Cada árvore é conhecida pelos frutos que dá. Quando encontrei o Espiritismo, eu não encontrei um mapa do tesouro, eu já encontrei o tesouro. Se o Consolador prometido é o nosso tesouro, o que tem ocorrido conosco? Quando a transição planetária atinge seus momentos mais difíceis, o suicídio toma conta das famílias, as perturbações psíquicas têm tomado posse de corações e mentes, famílias se desestruturam completamente, relacionamentos não conseguem se manter, a educação virou artigo de luxo, vivemos a banalidade, a mediocridade, da estupidez, da crueldade. Hoje, quem toma conta dos microfones são corações em profundo tormento e sofrimento, espalhando padrões de perturbação espiritual. A parábola do semeador é a resposta antecipada de Jesus Cristo à pergunta que nós faríamos hoje. Alguns detalhes da parábola precisam ser descortinados pela nossa inteligência e pelo nosso sentimento. Façamos uma viagem a 2000 anos atrás, quando Cristo espalhava sua mensagem, que ficaria gravada na atmosfera psíquica do orbe e registrada para sempre no fluido cósmico universal. Mensagem e exemplificação que se transformaria no sol da imortalidade, iluminando, esclarecendo, mas também aquecendo corações que se aproximassem dessa fonte radiante. Essa parábola fala de terreno, de uma terra que será cultivada, mas ela também fala de sementes. Então essa parábola fala de uma comunhão, fala de um trabalho espiritual divino e cósmico, lei divina e universal. Alguém é responsável pela semente e pela semeadura. Alguém é responsável pelo cultivo da terra. Pela semente, nosso Criador Deus. Pela terra, nós mesmos. O aprimoramento espiritual é fruto da comunhão de esforços entre Deus e a criatura. Há a parte de Deus e há a parte que nos compete. O Criador não avança naquilo que nos compete, e nós não deveríamos avançar na esfera de ação do Criador. É conjugando esforços que o espírito se ilumina. Ninguém evolui por conta própria, porque se fosse assim, não haveria revelação, você descobriria sozinho. O conteúdo do Evangelho e da doutrina espírita é nosso futuro. Um dia seremos o que o Evangelho nos apresenta, e um dia nós viveremos como bem-aventurados. É lei, é determinismo, está decretado, é o livre-arbítrio de Deus. A busca pela perfeição é um longo processo de evolução. Nosso modelo e guia é Jesus, o semeador divino que nos oferece o Evangelho, a semente de elevação espiritual. Essa evolução depende dos diferentes tipos de solos espirituais que cada um de nós representa. A doutrina que Jesus ensinou através da sua palavra é a mais pura expressão da lei de Deus. A parábola do semeador nos ensina como receber a semente da evolução e buscar a perfeição. Devemos ser solo fértil, acolher a palavra, plantar, cuidar, fazer crescer e dar bons frutos. Jesus sempre está semeando e nós, como obreiros de boa vontade, somos chamados a trabalhar na lavoura espiritual, ajudando os outros a se elevar. Como Emmanuel explica, o servidor do Evangelho
deve sair de si mesmo para beneficiar os corações alheios. Os problemas não estão no semeador divino nem nas sementes que ele lança, mas sim nos diferentes tipos de solos. São esses solos que dificultam que a palavra cresça dentro de cada um de nós, seja pelos corações endurecidos, pela terra rasa cheia de pedras ou pelos espinhos que sufocam o amor. Precisamos remover as pedras, espinhos e obstáculos da vida para seguir adiante com firmeza, estendendo as mãos ao próximo e semeando sempre que pudermos. Basta plantar o bem, agindo com amor e perseverança, trabalhando para o benefício de todos. O grau de perfeição está na capacidade de amar o próximo como a si mesmo, e com o tempo, até os inimigos e aqueles que nos perseguem. Esse é o caminho da perfeição, que se constrói ao longo de várias vidas, começando com o acolhimento da palavra dentro de nós. Todos podemos espalhar as sementes de amor e luz. Só frutifica na sua vida o que você sente, tudo mais é preparação. Só frutifica na sua vida aquilo que enraizou no seu coração.